Boa noite a todos. Boa noite. Aos presentes aqui na nossa casa e estão acompanhando pela plataforma do Facebook. Aqueles que quiserem deixar separadinho em casa a água para magnetizar, já podem deixar preparados. Nós temos aí uns 2 minutinhos para nós irmos nos acalmando, nos colocando em calma, para sermos receptivos às energias que aqui viemos buscar. E daqui a pouquinho, então, a gente inicia com a nossa prece para darmos andamento aos trabalhos desta noite. Informamos que o próximo trabalho da nossa casa é amanhã, iniciando às 18 horas com o atendimento fraterno e às 19 horas a irradiação. Também é presencial e pela plataforma do Facebook. Sintam-se todos acolhidos e vamos iniciando então a nossa prece. Querido Pai Maior, Mestre Jesus, Espiritualidade presente, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, Mestre amigo. Agradecemos por estarmos bem, por podermos estarmos reunidos pedindo e agradecendo pela vida, pela oportunidade de estarmos reunidos em prol de acolhermos novos ensinamentos, esperança, amor, para que possamos nos tornarmos um pouquinho melhores. Que possamos nos colocarmos receptivos às palavras que aqui vamos escutar, às energias que aqui viemos receber, para que possamos, fortalecidos, reiniciar a nossa jornada. Sendo assim, iniciamos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Hoje, a nossa palestrante é a Karina, trabalhadora da nossa casa. Desejamos, então, uma ótima palestra, Karina. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também a quem nos acompanha via plataforma do Facebook. Bom, vamos iniciar então com o tema da nossa exposição de hoje, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item que nós vamos falar é o item 23, Tormentos voluntários. Vamos iniciar então a exposição de hoje com a pergunta número 920 do Livro dos Espíritos, que diz: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Na Terra, a felicidade absoluta não existe. E isso é muito bem tratado neste capítulo que constitui o tema de hoje, Bem-aventurados os aflitos. Pois vivemos em um mundo de provas e expiações, o que nos coloca no segundo degrau da escala evolutiva dos mundos, ficando acima somente dos mundos primitivos. Sendo assim, o que predomina na Terra ainda é a inclemência da natureza e a perversidade dos homens. Na questão 931 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? A resposta: nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser felicidade, muitas vezes oculta urgentes aflições.
O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes que tu chamas sofredoras são muito mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí, e ele será o paraíso terrestre. Então, a Terra, como sabemos, está num período de transição para o mundo de regeneração, deixando assim de ser um mundo de provas e expiação, onde o mal ainda é muito presente. Está subindo assim na categoria, onde há uma presença muito mais efetiva do bem nesse mundo de regeneração, pois no que nós estamos vivendo hoje. E a gente consegue ver essa nossa questão de mundo de provas e expiação com alguns exemplos, como por exemplo a pandemia, né, que a gente está vivendo e que também faz parte do mundo, do momento esse de regeneração. E na própria pandemia é possível ver isso muito claro, que esse acesso difícil que nós temos, né, dessa felicidade absoluta. Como é que a gente pode perceber isso durante a pandemia? Que por mais que eu pudesse estar seguro, pudesse estar num ambiente livre do vírus, digamos assim, que eu pudesse estar em casa, que eu tivesse condições financeiras para isso, digamos assim, que eu tivesse sido vacinado, talvez teria mais tranquilidade, de nada me vale no momento que alguém que eu amo, algum ente querido, algum amigo, está em situação de perigo. Então a gente consegue observar isso no momento da aflição. Então no momento que eu sinto o medo pelo outro, essa minha felicidade, essa minha possível felicidade, ela se torna impossível de existir. No momento que eu tenho o medo pelo outro. Não consigo me sentir feliz se eu sinto medo pela doença do outro, pelo alguém que eu amo. Além disso, a felicidade absoluta para nós ainda é muito distante, pois devido às nossas imperfeições, a quais trazemos como espíritos encarnados, nos impedem de alcançar essa felicidade. Sabemos que trazemos coisas boas na nossa bagagem, né, nas nossas vidas passadas, né, mas também temos várias coisas aqui para resgatar. E esses são os nossos débitos, né? Que ao longo das nossas existências a gente vem acumulando, né? E estes débitos, eles já nos causam um tanto de sofrimento, de perturbação, né? Justamente porque nós, na maioria das vezes, nós não conseguimos lidar com eles. E além destes débitos, então, que a gente trouxe conosco, que estamos aqui provando e espiando, a gente ainda constitui e conquista, entre aspas, os chamados tormentos voluntários. Mas então, o que são os tormentos voluntários, que é o item que a gente está conversando hoje? São dores, são sofrimentos que passamos porque nós queremos passar. E por isso é que ele é involuntário, porque a gente pode evitar esse tipo de tormento. Neste item tão pequeno, que é o item 23, mas tão grandioso no ensinamento, o Evangelho ele vem nos esclarecer com essa mensagem, que a única felicidade que nós podemos ter na Terra é a paz do coração, que iremos encontrar somente nos prazeres da alma. Mas como que conquistamos essa tão desejada paz do coração? Jesus, que é infinito amor, nos deu a oportunidade de termos o comando, as rédeas da nossa encarnação, através do livre-arbítrio. E como que nós lidamos com o nosso livre-arbítrio? Que é a capacidade, então, que nós temos de tomada de decisão. Nossas escolhas, às vezes equivocadas, nossa visão materialista, nossos ciúmes, nossa inveja para com os outros, nós acabamos tomando atitude precipitada e adquirimos, então, estes tormentos voluntários e esses sofrimentos que não nos agregam em absolutamente nada na nossa vida e não nos fazem também crescer de forma alguma. Pelo contrário, eles só nos trazem mais sofrimento
do que a gente já traz para cá devido às nossas existências anteriores. Então, pelo nosso livre-arbítrio equivocado, nós acabamos então constituindo essas escolhas equivocadas e esses tormentos que nós escolhemos, né, sentir. O Evangelho nos diz que nós temos que parar de buscar a felicidade na vida material, pois ela nunca vai nos trazer a felicidade real. É como ele diz, não existe felicidade sem mescla aqui na Terra, mas nós podemos ter sim o que eles chamam de felicidade relativa. Se nós procurarmos a felicidade nos gozos da alma, não nos gozos da matéria. Enquanto nós não nos conscientizarmos disso, nós vamos seguir com este sofrimento. Enquanto nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio buscando os gozos materiais, nós vamos seguir com o sofrimento. Então, ele refere à paz do coração, é a felicidade relativa que você pode alcançar no mundo, e procurando os gozos da alma. Sentiremos assim uma calma, uma felicidade relativa neste mundo, que é o que a Terra pode nos proporcionar. Isso não quer dizer que nós temos que sofrer por sofrer, né? Nós temos que buscar, não quer dizer que nós não podemos constituir coisas. Aqui fala questão material, isso não quer dizer que eu não possa trabalhar e buscar um conforto para minha casa, né? Querer ter coisas materiais para minha família, não é isso. A questão aqui é quando a gente só enxerga a felicidade e o bem absoluto nas coisas materiais da vida. E estes tormentos são úteis para nós, estes voluntários? Nem um pouco. Não nos agregam e não nos fazem evoluir. Jesus não quer o nosso sofrimento. Ele quer sim que nós tenhamos aprendizado, né? E como? Utilizando o nosso livre-arbítrio. Porém, como muitas vezes usamos de forma equivocada, acabamos então nos deparando com estes tormentos que nada nos auxiliam. E falando também ainda em livre-arbítrio, nós somos bons defensores do nosso ponto de vista. A ponto de muitas vezes nos gerar um tormento. Quando alguém discorda de mim. Mas como que eu enxergo o livre-arbítrio quando ele vem do outro? Né? Eu tenho uma defesa tão grande sobre o que eu acredito, sobre o que eu penso, sobre o que eu acho que é verdade, mas quando alguém discorda de mim, isso muitas vezes gera um grande atrito, um grande problema. Sabemos que somos espíritos de terceira ordem e temos inúmeras tendências para domar, mas também sabemos que temos total condição do diálogo e da compreensão. Então, o que vemos muitas vezes aonde? Nas redes sociais, nos ambientes de trabalho, nas amizades e também na família, muito principalmente, são pessoas discordando de um determinado assunto e aí no momento que a gente discorda, a gente se desorganiza, se desequilibra e a gente perde a oportunidade de conhecer um novo ponto de vista e de evoluir, né? Como a gente sabe que nós temos a condição do livre-arbítrio, é uma decisão nossa, a escolha é nossa. Eu dialogar, tenho um ponto diferente de vista do meu, eu dialogo, explico o meu, a gente chega num consenso, né? Ou a gente também pode escolher passar por um sentimento relacionado ao tormento voluntário, que poderia ser, neste caso, bastante evitado. Os tormentos voluntários, além de não nos agregar em nada, de certa forma, causam prejuízos para nós. Entre eles, a gente pode destacar o estado do nosso campo mental. Em um momento onde estamos submetendo as nossas sensações, nosso campo mental a essas sensações desagradáveis, como eu citei antes ali, a inveja, o egoísmo, os ciúmes, né? E cito mais algumas como rancor, mágoa, indiferença. Como que a gente imagina que está o nosso campo mental neste momento? A nossa mente, como que ela está trabalhando no momento onde eu estou trazendo para dentro dela
esse tipo de gatilho, esse tipo de sensação? É só a gente parar e pensar. Uma pessoa com mágoa, ela nunca tá feliz. Ela tá sempre remoendo aquela mágoa, né? Aquela que inveja os outros, aquela que inveja um bem material, a casa, o trabalho do outro, o cargo que ele ocupa, a família dele que ele julga ser muito melhor, né? Ser mais perfeita do que a que ele tem. Essa pessoa, ela nunca tá em paz. A sua mente está cheia de pensamentos deletérios, que a prejudicam de forma tamanha que a gente não tem dimensão, né, para ter esse entendimento do quanto esse tipo de pensamento, esse tipo de sensação acaba nos prejudicando e nos causando até doenças. Os tormentos voluntários, eles atingem sempre, primeiramente, quem os produz. No livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, com a psicografia do Divaldo Franco, tem um item que fala sobre Jesus e tormentos. E ele nos traz que os tormentos humanos procedem da consciência da culpa de cada criatura. Através de outras encarnações, enquanto espíritos encarnados, nós vamos o quê? Herdando ações, né? Nós vamos herdando ações. E essas ações, ao a gente retornar para cá, agora, elas vão se tornar em efeitos. Então, conforme boas e morais, né, sejam essas minhas ações, a minha colheita, né, o meu efeito vai ser bom. Assim como o contrário também é verdadeiro. As nossas aflições, elas favorecem a instalação das enfermidades, como eu disse antes, dos tormentos e das insatisfações. Sabemos que possuímos um meio propício para a aflição e o tormento, que é onde a gente está. Precisamos fazer o quê? Reagir e nos esforçarmos para realizar um novo movimento e modificar o nosso estado de espírito. Quanto mais nos permitirmos e formos suscetíveis aos tormentos, mais iremos sofrer e perder o tão precioso tempo desta encarnação. Porque quando a gente normalmente está mergulhado num tormento, a gente só consegue viver ele. A gente não consegue, muitas vezes, enxergar fora dele. A gente vive nele e para ele. E tudo que gira em torno é daquele problema. Porém, nós falamos no início aqui da exposição que temos a condição do livre-arbítrio. Então, cabe a nós escolher o caminho que nós iremos seguir. Temos o comando da nossa vida. No livro A Bússola e o Leme, de Haroldo Dutra Dias, ele nos traz que acima de todas as imperfeições, vícios e limitações e condicionamentos que nós podemos ter, nós temos também o impacto da vontade. A vontade é o que dá o rumo para a nossa vida e com ela tem condições de nos guiar. Mas de nada adianta eu ter um meio de ajudar o meu irmão se eu não tiver a vontade de fazer isso. Então a vontade ela é extremamente importante. Ela tem que vir de dentro. Não adianta eu ter a oportunidade de estudar numa escola excelente, ter todos os livros bons à minha disposição e eu não ter vontade de estudar. Esse benefício, então, não vai fazer a menor diferença para mim. A vontade ela é capaz de impor a disciplina, a ordem e a harmonia a todos os elementos do nosso psiquismo, atuando assim diretamente na nossa mente. Dessa forma, se eu tiver vontade de me libertar da zona de conforto, do vitimismo, da reclamação pelo simples fato de reclamar, eu consigo mudar a minha vibração e atingir melhores níveis de aprendizado e, consequentemente, de evolução. Bom, aí a gente pode pensar, vocês estão aqui, a gente está conversando sobre isso, a gente pode pensar assim: bom, eu já entendi que eu estou na Terra, que é um mundo de provas e expiações, que é fortemente impactada pelo sentimento de aflição e que sim, eu tenho consciência que causo alguns ou muitos tormentos para mim que eu não precisava sentir, né? Mas que eu também ouvi que com a força da vontade
eu sou capaz de mudar tudo, né? Então, porque ela tem uma grande ação sobre a minha mente. Então agora eu vou para casa, eu vou dormir e eu vou acordar e é só exercer a vontade e tá tudo certo. Será que é tão simples assim? Será que nós somos uma chavezinha que nós podemos mudar o modo de pensar e agir da noite pro dia? Infelizmente, na maioria das vezes, não. Mas há algumas ações que nós podemos sim iniciar ao sair daqui, que já irão dar um start para a mudança. Qual mudança? A mudança de não sofrermos e sentirmos dores por situações que não precisávamos passar por elas. Uma delas é tomar para si as responsabilidades dos meus pensamentos e das minhas ações. Como assim? Bom, se eu me responsabilizo pelas minhas ações, eu posso acordar amanhã decidida a não sofrer mais por coisas que eu posso evitar. Então eu tô decidida a isso. Mas eu me acordei e o meu marido decidiu que ia me incomodar. Os meus filhos também decidiram que iam me incomodar. E no meu trabalho, o pessoal também decidiu me enxergar. E aí, o que acontece? Eu penso assim, na hora, eu tô tentando, mas não estão me ajudando. A culpa não tá sendo minha, eu estou tentando. Aí, a gente pensa assim, vejam bem, nós somos inteiramente responsáveis pelo que pensamos, falamos e agimos. Ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de nos perturbar, incomodar, ao menos que a gente permita que isso aconteça. Então, se eu deixei me abater, quem irá sentir os efeitos deste tormento sou eu. Ah, então quer dizer que eu tenho que ouvir tudo calado? Não é bem assim. Quer dizer que a gente precisa muito parar, refletir e não deixar aquela situação nos levar a um tormento, nos deixar abalar, nos sofrer. Para isso a gente usa o diálogo, a compreensão, a empatia. Se a gente seguir este caminho de acordei bem e estou cedendo ao meu meio, né, e responsabilizando o outro pelo que eu sinto, a primeira coisa que eu vou simplesmente conquistar para mim naquele dia é um começo de dia ruim. Outra situação que pode nos ajudar é sermos mais resignados, que nada mais é do que ser paciente aos sofrimentos da vida. Isso não quer dizer que devemos ser inertes e sofrer. Jesus não deseja isso para nós. Resignar-se é buscar aprender através do sofrimento. Aprender com o sofrimento. Tirar algo de bom ou proveitoso dele. Seria mais ou menos como não sofrer em vão. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Essa bem-aventurança nos diz que depois da aflição nós seremos consolados. E não enquanto estivermos aflitos, e não enquanto estivermos aflitos. Por isso, a vontade ela é determinante para desenvolver o aprendizado que é preciso para sair o quanto antes daquela situação de sofrimento. O sofrimento sozinho, ele não gera progresso. Eu preciso, então, da resignação. Além do que, no momento que eu consigo me conectar com a resignação, eu saio da zona de tormento voluntário. No momento que eu entendo que eu estou naquela empresa, naquele trabalho, é porque eu preciso, e eu estou ali porque eu preciso aprender algo ali, eu consigo aliviar o sentimento de tormento. Quando eu consigo compreender que a minha família, que é possivelmente o meu maior desafio aqui nesta encarnação, que eu preciso estar ali para realizar resgates ou até mesmo para auxiliar algum ente querido, qualquer tipo de desavença, inveja, conflito, ciúmes, raiva, torna-se minúsculo, porque eu passo a enxergar com os olhos de amor. Orai e vigiai sempre os nossos pensamentos, nos mantermos o máximo possível com bons pensamentos. Quando algo que ameaça a nossa estabilidade emocional se aproximar, que possamos reagir amorosamente e que não permitirmos que esse mal-estar possa nos influenciar. Orar e vigiar é se dar conta daquela irritação que vem do nada,
daquela dor de cabeça que vem do nada. Está chateado, incomodado com alguém? Chegue com amor e fale. Não vamos criar fantasias, alimentar monstrinhos que não existem na nossa mente, e nós somos muito bons em fazer isso. Possivelmente, se fôssemos mais gratos pela nossa saúde, pela nossa morada, nossa vida, os tormentos voluntários teriam mais dificuldades de chegar até nós, pois não teriam espaço e nem tempo, não teríamos nem espaço nem tempo para eles. Vamos aproveitar o hoje para nos harmonizarmos com nós e com o nosso próximo. Perdoar, dar o perdão e se perdoar. A culpa, ela nos consome e nos atormenta. Devemos entender que estamos em um caminho de aprendizado e progresso. Se eu errei no passado e hoje aprendi com o erro e procuro não errar novamente, eu devo parar de me punir e livrar a minha consciência desse mal. Lembrando que Jesus jamais nos pune. Quem se pune somos nós mesmos através da nossa consciência. Precisamos parar e olhar um pouco mais para dentro de nós. Em um mundo onde tudo é tão rápido, tudo tão volátil, como que fica o dito eu comigo mesmo? Em um dia inteiro, em uma semana, em um mês, o que a gente pode dizer que fez de bom para si? Será que eu consigo parar alguns minutos para me ouvir o que passa dentro de mim? Será que eu consigo parar uns minutos para fazer uma meditação de minutos? De 5 minutos? Para tentar entender o que eu posso estar sentindo antes de sentir o sofrimento, antes de sentir o mal-estar. E se eu já fui acometido por essa ansiedade, por essa irritabilidade que às vezes acontece conosco, que a gente consiga parar e tentar se conectar consigo mesmo, né? Para tentar buscar dentro de nós qual é o motivo, por que eu tô me sentindo assim, né? E isso a gente consegue através do autoconhecimento. Assim como a gente erra procurando a felicidade relativa somente nas coisas materiais, né, no que eu posso ter, nós perdemos também quando acreditamos que a solução dos nossos problemas está no que eu posso tocar, no que eu posso comprar. Se conseguirmos parar para nos ouvir, veremos que encontramos dentro de nós a solução para a grande maioria das nossas dúvidas, das nossas ansiedades, dos nossos problemas. Para cultivarmos os nossos pensamentos, é importante nos mantermos em prece, muita prece. Às vezes, a gente está se sentindo mal, está se sentindo angustiado e a gente nenhuma prece consegue fazer. Eu aprendi nessa casa que a gente fecha os olhos e mentaliza Jesus. A gente mentaliza a casa espírita e isso vai nos ajudar. Aos poucos a gente vai conseguindo se acalmar até que a gente consegue sim fazer uma prece. Mentaliza Jesus. Ser pacífico. Podemos entrar num ambiente e se sentir que aquele ambiente ele tá pesado, aquele ambiente não tá legal. A gente tem condições de sentir isso se a gente está conectado, se a gente está atento à nossa volta. A gente tem total condições de sentir. Se eu entro num ambiente e ele tá pesado, como eu disse, a gente pode escolher ser o ser pacífico daquele ambiente. Então eu posso escolher mudar a vibração daquele ambiente. Eu sozinho, sim, eu sozinho. Como? A prece. Eu posso fazer uma prece por aquele ambiente, naquele ambiente, para as pessoas que estão ali. E nisso, essa prece, ela vai auxiliar a mudar a vibração daquele cenário, daquele ambiente. E naquele momento, eu não estou só ajudando a mim, porque eu não vou me conectar naquilo, mas eu também vou estar ajudando a todos que estão ali a mudar o seu estado vibracional. E por fim, para nos ajudar a não sucumbir aos tormentos voluntários, nós temos uma prática muito valiosa na nossa mão. Como todas as outras que eu já citei, a gente tem o Evangelho no Lar, que realizado de forma disciplinada, com dia e horário certinho, é uma ferramenta poderosa, tanto para harmonizar a nós, como principalmente também o nosso lar. E de um poder tão imenso que não é só nem o nosso lar que é só beneficiado, né? Tem o benefício da nossa rua, do nosso bairro, enfim.
Em resumo, né, para então nos afastarmos dos tormentos voluntários, que são aqueles que não nos geram benefício algum e que nós podemos sim evitar e devemos evitar. Então, podemos adotar as medidas como, retomando, a vontade para querer fazer, a vontade de criar a mudança, a vontade forte de dentro para fora, o orai e vigiai sempre os nossos pensamentos e trazer sempre um ambiente de pensamentos positivos e de amor através da prece. A resignação, então, entender que o que acontece comigo, o sofrimento que me acomete, eu preciso sim aprender com ele, porque ele tem muito a me ensinar. A autorresponsabilidade pelos meus pensamentos e pelas minhas atitudes. Então, no momento que eu me responsabilizo pelo que eu penso e pelo que eu falo, já é meio caminho andado para o aprendizado. O autoconhecimento, então, é me conhecer, é parar, me conectar comigo e entender o que eu estou sentindo, né? É uma parada estratégica, a meditação, para a gente acalmar a nossa mente. Ser mais pacífico, então ser aquela pessoa que não vai potencializar o que não está legal numa situação. Eu sei aquela pessoa que eu consigo baixar a poeira, sabe? O evangelho no lar, como eu disse aqui, e a gratidão. Sermos mais gratos, sermos gratos pela nossa saúde, pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu creio que seja isso por hoje. Agradeço muito a atenção de todos vocês aqui, ao pessoal da plataforma do Facebook, agradeço muito a oportunidade de trabalho e vou passar novamente, então, a palavra para a Débora. Obrigada, Karina, por todos esses ensinamentos. E realmente, né, a oportunidade de estarmos aqui já é uma das formas de nós estarmos em busca, né, de estarmos conectados com Deus, se nos sentirmos melhores. E eu acredito que também a força de vontade seja algo que ajuda muito. Às vezes não é fácil, mas a gente tem que tentar. Peço então para que os passistas se coloquem nos seus lugares, para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento e receber as energias que aqui viemos buscar. Querido Mestre, obrigada. Obrigada por todo o ensinamento que recebemos nessa noite. Obrigada pelas energias que estão sendo derramadas a cada um de nós, conforme as nossas necessidades e o nosso merecimento. Obrigada pela vida, pelas dificuldades que aparecem nela e nos tornam cada vez melhores. Pois é justamente nas situações de dificuldade que, ao sairmos delas, nos sentimos mais fortes, mais preparados para continuarmos o nosso caminho, a nossa jornada. Pedimos, Pai, a sua proteção, o seu amparo, para que possamos nos tornarmos pessoas melhores a cada dia que passa, aprendendo a perdoar, a nos amarmos, a amarmos e respeitarmos os nossos próximos, a todos aqueles que chegam a nós, aqueles que tentam realmente tirar a nossa paciência, e que possamos, aos poucos, domando essas más inclinações, que consigamos domar as nossas más inclinações, as nossas más tendências, nos tornando um pouquinho melhor a cada dia que passa. Que possamos, Senhor, acreditar no seu amor, na esperança, acreditando que dias melhores virão. Sabedores que nunca estamos sozinhos, que o Senhor sempre está em nosso caminho e sempre está à nossa disposição. Sendo assim,
agradecidos pela espiritualidade presente, pela oportunidade desta noite, encerramos o trabalho da noite. Que assim seja. Agradecemos a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa, e aguardamos então até o próximo trabalho. Estejam todos com Deus. Obrigada.